O nosso nome surge do sonho de Em alguém off. que sonhou, esperou a nossa chegada e o escolheu para nos chamar pela primeira vez. A gente é feito de Com um sonhos. giz de cera vermelho, mão feminina escreve a palavra giz numa folha de papel. Uma mulher faz um desenho com traço infantil. Eu escolhi esse desenho porque eu sempre fui uma criança muito imaginativa. E eu li um livro quando eu tinha 8 anos de idade e a personagem era arqueóloga. E aí eu decidi que eu seria arqueóloga, mesmo sem saber muito o que isso significava, eu fiquei fascinada. E aí depois pensando sobre isso, hoje eu entendo que na verdade eu queria descobrir coisas, viajar o mundo, estudar muito. Então eu sempre imaginei uma vida assim, e eu acho que quando eu descobri o que era ser arqueóloga, eu me vi nesse lugar. Escolhi fazer esse desenho Uma porque jovem. quando eu era criança eu sempre gostei muito de olhar como é que era a casa dos outros e ver a decoração e ver diferentes casas, imaginar como era a casa de cada um. E eu sempre gostei muito de jogar The Sims e por isso eu acho que eu adorava, achava que eu ia querer muito ser arquiteta para poder construir várias casas diferentes, para várias famílias diferentes e poder deixar cada casa do jeitinho que eu queria, Ela de um desenha a jeitinho si especial, mesma com um dentro de uma toquezinho meu. casa. E aí eu acreditava que eu ia poder fazer várias decorações de casas diferentes, então era o meu sonho ser arquiteta. Alexa, tocar Spotify. Aqui está Spotify. Uma mulher acende a luz de uma cozinha americana e entra. É branca, de cabelos castanhos, lisos, na altura dos ombros. Usa pijaminha de cor escura. À direita, uma sala. A mulher se abaixa, pega um descanso e um processador no armário de uma bancada e coloca sobre a bancada. Vira-se, pega uma cafeteira e coloca sobre a bancada. Se abaixa e pega um filtro de papel no armário da bancada. Coloca o filtro na cafeteira. Sai da cozinha. Em outro momento, a mulher na sala. A gente não virou Dá arqueóloga, um leve sorriso. mas quase. O olhar curioso, a criatividade, a vontade de explorar o mundo, de descobrir coisas novas, está aqui. E eu canalizei isso trabalhando como professora e pesquisadora. Acho que é quase. Viajo muito, amo viajar, e toda vez que eu viajo, minha criança está comigo. O mesmo encantamento, o mesmo brilho no olhar, aquelas borboletinhas no estômago, eu sinto tudo como se eu fosse aquela criança ainda. Isso é muito bom. Num pátio, um rapaz e uma jovem sentados a uma mesinha. Ela olha para um notebook. Talvez a gente é. Acho que agora eu vou lá falar. Ela fecha o notebook. Falar. Aí eu vou pegar o celular e falar. Levanta da mesinha. Só que eu não sei para onde eu posso levar. Nos tornamos arquitetas. A A jovem. gente não seguiu esse sonho da arquitetura. Quando eu era criança, eu acho que eu idealizei muito o que era ser arquiteta. Eu realmente acreditava que era fazer casinhas bonitas no The Sims, fazer umas decorações bonitas que eu achasse lindas. Só que não é muito isso, né? Eu descobri que tinha matemática e eu percebi que zero era para mim. É branca de cabelos Só castanhos que cacheados. eu acho que isso foi muito incentivado na época, por isso que eu gostei tanto. Os meus pais deram super força, me deram até uma Barbie arquiteta. E eu acho que era porque a arquitetura chega até a ser uma profissão meio concreta, assim, né? Igual um engenheiro, um médico, um advogado, a arquitetura tá ali no meio, você ser arquiteto. Mas assim, quando eu era criança, eu sempre fui muito criativa, gostei muito de criar, de arte, gostei muito de me comunicar. E quando eu fui crescendo, eu descobri que eu poderia trabalhar com isso, que isso poderia vir a ser minha profissão. E foi onde eu descobri a publicidade e propaganda, foi ali mais ou menos no ensino médio que eu descobri que eu poderia fazer isso, que talvez eu gostaria de fazer isso. E eu comecei a fazer faculdade e foi onde eu me encontrei, assim, eu jamais conseguiria me imaginar fazendo outra coisa. Realmente foi uma das melhores decisões que eu poderia ter tomado e eu acho que a Maria Eduarda criança adoraria ser publicitária, ela só não sabia o que era, então por isso que não era o sonho dela. Então, esse desenho, ele é a mistura de um sonho e uma coisa que aconteceu quando eu era Um criança. rapaz desenha Porque eu com lembro que quando eu traço era mais infantil. novo, na minha escola, a gente fez uma exposição de poemas que todos os alunos crianças fizeram.
E aí, nessa época, eu fiz até desenho aqui, que tem o Caco Macaco, que foi o poema que eu escrevi. Que eu até lembro do final, que ele falava oba, e aí ele comeu yakisoba. E aí, eu lembro que depois disso, eu comecei a infortunar, a incomodar os meus pais falando que eu queria muito ser escritor, eu queria escrever livros, eu queria publicar livros. Então, acho que vem muito do meu sonho de criança mesmo, coisa de criança, querer falar, ser escutado. E eu acho que nos livros era a forma que encontrava isso. Uma pessoa desenha um foguete. Eu acho que quando eu era criança, o céu sempre me fascinou muito. E eu sempre quis ir para o espaço para saber o que de fato tem lá. Só que acho que a realidade é muito diferente, né? Tipo, da gente ser criança, da gente imaginar alguma coisa e de fato estar lá fazendo isso. Então, é uma coisa que eu ainda gosto muito, uma coisa que me fascina muito, que eu sempre quis saber o que tem lá de diferente que a Gabriela criança queria descobrir também. Um rapaz. Eu acho que eu estar onde eu estou, eu estar cursando comunicação, fazendo publicidade, sabe? Tem tudo a ver comigo. É branco e usa E eu óculos. estar nos lugares onde estou, então projetos de extensão, me colocando em oficinas igual agora de laboratório, sabe? Eu acho que tudo isso contribui pro meu sonho, que não era como eu esperava. Quando eu cresci eu percebi isso, mas que ele tem acontecido de certa forma, sabe? Fica pensativo. Todos os meus sonhos, toda essa vontade sempre vai atravessar a minha identidade. E no final do dia, o meu novo sonho é esse. É poder ser eu. Eu não escrevo livros, mas eu escrevo histórias e impacto pessoas. Olha só. Todas essas hostinhas aqui Uma live. A câmera parece um boneco, faz parte, que eu tenho muito estrelinha. Aí você orgulho. consegue- Então, eu escrevo histórias de certa forma. Você se tornou Em off. o que você gostava de fazer. Apesar do seu sonho era ser astronauta, você se tornou algo que você gostava muito de fazer, que você sempre foi estimulada a fazer, a criar. Uma jovem usa um computador. E o porquê você não seguiu os seus sonhos, acho que a gente é fadado a crescer e virar algo que a sociedade nos impõe, que é ser médico, que é ser advogado, que é ser algo muito além do que a gente sonha, né? Coloca sobre uma mesa uma câmera fotográfica. Sonhos mudam. O seu sonho mudou. Você faz o que você sempre gostou de fazer. Quer criar, quer desenhar, quer pintar. Segura antigos trabalhos escolares com o nome de Gabriela. E você não parou de sonhar até hoje. É negra de cabelos cacheados. Segura um celular virado para si. Mexe nos cabelos. Quando eu era criança, eu tinha o sonho de ser Em off. médico dos animais, no caso, um veterinário. E eu fiz animais que eu gostava. Eu gostava muito de leão, porque ele simbolizava força, ele era um animal, tipo assim, o rei da selva. Gostava bastante. E mesmo que eu odiando Rei Leão, mas eu gostava muito do leão e tal. Desenha um veterinário entre animais. Os outros, por causa que a gente fazendo os desenhos aqui, o pessoal falou que lembrou de Madagascar. Aí eu comecei a fazer os outros, fiz a girafa, fiz a zebra, e me representando também como um médico dos animais. Você tinha animais quando você era criança? Sempre tive muito contato com animais, gato, passarinho, cachorro. Já tive coelho também, ixi, vários animais. Sempre gostei muito de animal. Já tive peixe também. Apenas as mãos visíveis. E eu sempre gostei de dar carinho neles. Um rapaz faz um desenho. Eu fiz esse desenho porque quando eu era criança, eu tinha muita dificuldade de exercer a minha criatividade. Mas tinha uma coisa que eu gostava muito de fazer, que era fazer as plantas da minha escola, da escola que eu estudava. E eu fazia várias plantas, imaginava elas de vários jeitos diferentes. E isso me despertou a vontade de ser arquiteto. E aí eu passava horas desenhando na sala, imaginando minha escola de jeitos diferentes, de formas diferentes. E aí eu desenhei essa planta para representar isso. Mão feminina desenha. Quando eu era criança, eu queria ser cabeleireira. Eu sempre gostei muito de pentear o cabelo das minhas amigas, tentar fazer alguma coisa na escola, porque principalmente nas aulas de educação física, porque eu nunca gostei muito de esporte, então era muito divertido quem não estava jogando, eu ficar
sendo cabeleireira mesmo delas e fingindo essa profissão. Então, quando eu lembro da minha infância, eu lembro desse sonho. E o desenho, ele retrata exatamente isso, o momento que eu tô cortando o cabelo de alguém, porque eu nunca cortei o meu cabelo, nem o de ninguém, mas eu tinha muita vontade. E quis desenhar bem como se eu fosse uma criança mesmo, deixar bem livre, e eu gostei muito da experiência de poder usar o giz e poder fazer o desenho que me veio na cabeça. Um rapaz branco de cabelos cacheados. A gente não ter virado médico dos animais não fez a gente parar de gostar deles, pelo contrário. Tem uma paixão enorme pelos animais, mas a gente teve outra paixão, que foi pela arte, poder de criar, poder construir casas para famílias, diferentes famílias, ver, tipo, a alegria delas, porque você também ama ver a alegria das pessoas. Você sempre gostou disso, poder, tipo, ver as pessoas bem e poder fazê-las se sentirem bem também. De fato, a gente não se tornou um arquiteto. Em off. Mas a gente encontrou um jeito de exercer criatividade de outras formas e que a gente não precisava se limitar a uma profissão ou a uma área específica para poder ser criativo. Uma pessoa serve café de uma garrafa térmica em uma caneca. Hoje, a gente ainda tem sonhos para realizar, mas tudo aquilo que o Renan criança sonhou, ele deu um jeito de realizar. Uma pessoa caminha numa calçada. E eu acho que isso é a coisa mais importante que ele precisa saber do Renan adulto. Jovens caminham numa calçada. Que ele sonhou e ele conseguiu realizar tudo aquilo que ele pensava sobre o futuro, sobre ele mesmo e sobre os lugares que ele de alguma forma iria alcançar. Um gato numa janela. De tudo aquilo que Mão agrada ao gato. ele pensou que talvez não fosse ser possível. Ele deu um jeito e mesmo que não tenha sido da forma que ele imaginou, mesmo que tenha sido mais difícil, ele conseguiu. Um rapaz cumprimenta uma jovem. Mas Ela segura uma câmera digital. Ri. Stephanie Menaker. Sigo plena. Olá, meus amigos. Stephanie está na Faesa. Todo mundo dando tchau. Caminha por um corredor do centro universitário, encontra colegas e para. Com a mão esquerda faz a metade de um coração. Uma colega faz a outra metade e elas juntam as mãos. Que a vida ela tem outros planos pra gente. Então, por mais que agora eu possa cortar o cabelo das pessoas oficialmente, se eu quisesse, eu percebi que isso não era pra mim, não era a minha área mesmo. E no ensino médio despertou um sonho, o sonho de ser jornalista. E junto com esse sonho veio muitas outras coisas. E pra Stephanie pequena, que achou que não conseguiria ficar longe da mamãe e do papai por 2 horas, agora a gente tá a 6 horas de distância todos os dias. Então, se eu querer ver eles, eu tenho que estar longe. E eu consegui. Então, para Stephanie pequena, eu falaria que você é muito corajosa, por mais que você ache que não seja, você teve coragem de realizar sonhos que não seriam possíveis. Então, a vida ela não se resume a trabalho, mas eu acho que vem muito além disso, porque querendo um trabalho, querendo uma formação acadêmica, eu desenvolvi coragem, eu desenvolvi novos amigos, eu desenvolvi pessoas que hoje em dia são minha família, porque pode não ser fácil ir atrás de um sonho e realizar ele, mas é possível. Então, Stephanie criança, eu tô muito orgulhosa de quem você se tornou e eu tento me lembrar disso todos os dias. Então, os sonhos são sim possíveis e merecem ser seguidos, mesmo que no caminho a gente troque de sonhos, mas o importante é seguir com a vontade de ser. Stephanie é branca de cabelos longos e castanhos. Tela preta. À esquerda, com apenas as mãos visíveis, José Henrique Costa Souza, Stephanie Benacchio, Breno Tarso, Gabriela Leitão, Renan Soares e Maria Eduarda Marcial Denadai desenham e assinam o nome nos trabalhos. À direita, em letras brancas, créditos. Um filme por Breno Tarso, Daniele Cabrini, Gabriela Leitão, José Henrique Costa Souza, Maria Eduarda Marcial Denadai, Renan Soares,
e Vitor Jesus de Araújo. Mentora, Natália Dornelas. Direção executiva, Carolina Assis, Léo Alves e Sullivan Silva. Produção e execução, Luana Mendes, Juranda Alegro, Ana Caroline Inácio, Melina Furlan e Vinícius Cava. Realização Instituto Com.Chá. Maria Eduarda assina o desenho em que retrata ela mesma como uma arquiteta. Fim. Direitos reservados.